Olá, sejam todos bem-vindos ao Ciência de Cristo, o canal em que a qualidade cinematográfica não é das melhores, mas o conteúdo é de primeira. Eu criei este canal para estabelecer um diálogo saudável entre a ciência e a teologia e contribuir para a formação da cosmovisão de vocês. Então, vai ter muito conteúdo sinistro por aqui, galera. Vamos falar de criacionismo, Big Bang, evolução, escatologia, história, mecânica quântica, teorias dimensionais. Meu Deus, é muita coisa. Vou tentar trazer também hermetismo e ocultismo para vocês. É conteúdo ilimitado, galera. O campo da ciência e da teologia é gigantesco. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no Ciência de Cristo e deixar o like aqui neste vídeo para me ajudar nesse início de canal. Então, sem mais enrolação, vamos desbravar o assunto do vídeo de hoje, que é como dialogar fé e ciência. É um assunto bem polêmico já de início, mas não vejo outra forma de começar sem ser por este, afinal, é o assunto principal do canal. E antes de colocar as cartas na mesa, primeiro temos que entender por que é importante dialogar a fé e a ciência. E eu já começo dizendo que é uma necessidade humana estabelecer respostas aos eventos e dar sentido às coisas. Isso precisa ser praticado independentemente se você é cristão, ateu, teólogo ou cientista, porque mesmo que detentores somente da ciência e acredite só naquilo que pode ser explicado pelo homem, você nunca terá todas as respostas do mundo. Daí a importância de se agarrar a alguma crença para preencher as lacunas não respondidas e eventos que nunca poderão ver ou comprovar. E também é importante dialogar a ciência aos detentores da teologia que modelam suas vidas em torno dos valores que seguem, pois hoje existe tantos dogmas espalhados sem pé nem cabeça que é muito comum você acabar se enganando por não ter uma boa compreensão do mundo natural. E também alinhar sua fé ao campo científico te deixará mais convicto de sua própria crença, tornando sua fé mais sólida. Agora que já sabemos a importância do tema, vem a pergunta: como dialogar a teologia e a ciência? Para quem acompanha esse diálogo há um certo tempo, deve conhecer os famosos artigos da Confissão Belga. É o primeiro padrão doutrinado das igrejas reformadas e ainda hoje muito usado para manter sólido as tradições protestantes. No artigo 2 da Confissão Belga diz o seguinte: nós o conhecemos por dois meios. Aqui está falando de Deus. Primeiro, pela criação, manutenção e governo do mundo inteiro, visto que o mundo perante nossos olhos é como um livro formoso, em que todas as criaturas grandes e pequenas servem de letras que nos fazem contemplar os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e sua divindade, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 20. Todos esses atributos são suficientes para convencer os homens e torná-los indesculpáveis. E segundo, Deus se fez conhecer ainda mais e clara plenamente por sua sagrada e divina palavra, isto é, tanto quanto nos é necessário nesta vida, para a sua glória e para a salvação dos que lhe pertencem. A Confissão Belga é praticamente um consenso entre todas as linhas de visões cristãs, galera, e quase sempre o principal meio de partida para dialogar teologia. E o que está sendo apresentado para nós faz muito sentido se parar para pensar, pois a Bíblia pode ser o livro da verdade, mas ela não tem toda a verdade contida nela. Por exemplo, ela não explica relatividade, superposição de partículas, entropia, como os buracos negros funcionam e vários outros eventos da realidade. E imagina se tivesse. A Bíblia teria milhões de páginas e seria um livro muito complicado de se entender, sem contar que provavelmente a gente perderia a mensagem principal da Bíblia, que é a salvação. Mas Deus não nos deixou totalmente sem respostas. Ele nos deixou uma impressionante capacidade que nenhuma outra criatura tem. A capacidade de revelar sua própria criação, de filosofar sobre sua existência, a curiosidade de tentar dar sentido a tudo que está ao nosso redor. Neste contexto, a natureza feita por Deus é considerada um livro da verdade, afinal, porque ela não seria, já que ela foi criada a partir do verbo. Então vamos resumir para organizar o raciocínio. Deus é autor de dois livros. Um deles é a natureza, onde podemos conhecer sua essência, e o outro é sua palavra divina e sagrada, onde podemos compreender o seu plano e propósito. E como esses dois livros são escritos pelo mesmo autor e são dois livros da verdade, eles obrigatoriamente devem se concordar entre si. Mas não é isso que geralmente acontece, não é mesmo? Na maioria dos casos, elas entram em conflito.
E não podemos deixar a ciência de lado e ficar somente com a fé. Isso te fará ter uma fé oca, sem chão e sem fundamentos. E nem abandonar a fé e ficar somente com a ciência. Isso te deixará à deriva na vasta história humana, pois a ciência muda. O que é verdade hoje pode ser substituído por uma teoria melhor. E pensar que você pode passar o resto da sua vida defendendo uma teoria com unhas e dentes que um dia será deixada de lado. Eu sei que é difícil conciliar teologia e ciência, e para ser sincero, nunca vamos conseguir por completo. Mas não podemos parar de tentar. Devemos nos perguntar se estamos fazendo boa teologia e boa ciência ao mesmo tempo. Esse é o caminho da verdade. Então, siga esse canal para você não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado, você que assistiu até o final. Um grande abraço e até a próxima, galera!